Fala galera, meu nome é Felipe Lopes do canal Physics Club e hoje você vai aprender algumas aplicações do movimento uniforme. Bora! Antes de começar, quero dizer que esse é o terceiro vídeo da playlist de cinemática. Se vocês não viram os outros dois, vai lá, assiste, que ele é essencial para que você entenda este. Nós vamos falar hoje sobre 3 casos do movimento uniforme, que é a velocidade relativa, o tempo de encontro e os corpos extensos. E nós vamos começar falando sobre a velocidade relativa. Para que você entenda a velocidade relativa, nós vamos pensar em 2 casos. No primeiro caso, eu quero que vocês pensem que você está no seu carro em uma viagem e está vindo um carro em sua direção pelo outro lado da via. Ou seja, você está indo em um sentido da via e o outro carro está vindo no outro sentido. Quando esse carro passar por você, a sensação é que esse carro estará mais rápido ou mais lento? Eu acho que a sensação é que esse carro vai passar por você muito rápido, não é? Isso acontece porque quando 2 móveis estão se movendo em sentidos opostos, ou seja, se um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, a velocidade relativa entre eles vai ser V1 mais V2, onde V1 e V2 são as velocidades desses 2 móveis. No segundo caso, eu quero que vocês pensem que vocês estão no seu carro e tem um carro na sua frente e você vai ultrapassar esse carro. Quando você passar por esse carro, a sensação é que o carro que você passou está lento ou está muito rápido? Eu acho que a resposta é lento. Isso acontece porque a velocidade relativa quando 2 móveis estão no mesmo sentido vai ser V1 menos V2, onde o V1 vai ser a velocidade maior e o V2 vai ser a velocidade menor. Para nós entendermos tempo de encontro, eu vou contar uma historinha real. Há algum tempo eu namorei com uma garota que ela mora muito longe de mim. Para vocês terem noção, se a minha casa estava distante da universidade 20 km, a casa dela estava distante de 37 km. E eram sentidos opostos. Por exemplo, se minha casa era o norte e a casa dela era o sul. Então era muito distante. Mas como ambos estudavam na Universidade Federal Rural de Pernambuco, quando nós nos encontrávamos lá, nós estávamos na mesma posição do espaço. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós falamos sobre tempo de encontro, nós vamos levar em consideração o espaço final dos movimentos, onde esse espaço final tem que ser o mesmo para os dois. Para que nós possamos entender melhor o tempo de encontro, nós vamos fazer esse simples exemplo que eu tenho certeza que vocês irão entender. Vê só, nós temos aqui 2 móveis, 2 carrinhos, onde um carro ele vai para a direita e outro carro vai para a esquerda, ou seja, as suas velocidades têm sentidos opostos. No início do movimento, o primeiro carrinho está na posição 10 metros e o segundo carrinho está na posição 100 metros. O primeiro carrinho tem a velocidade que eu chamei de V1, 5 metros por segundo, e o segundo carrinho tem a velocidade que eu chamei de V2, 10 metros por segundo. Pronto. Sempre que vocês forem fazer essas questões, é bom sempre analisar todos os dados, assim como eu analisei. Vê só. A primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: qual é a função horária do espaço para o primeiro e segundo carro? Para nós fazermos isso, nós vamos partir da função horária do espaço do movimento uniforme, que é uma função que nós já estudamos. S é igual a S inicial mais V vezes o T, onde o S é o espaço final, ou o espaço em relação ao tempo. O SO seria o espaço inicial, o V a velocidade e o T o tempo. Para o primeiro carro, o espaço inicial é 10, como vocês podem ver, e a velocidade é 5, o V1 dele é 5. E para o segundo carrinho, o espaço inicial é 100 e a velocidade é menos 10. Por que menos 10? Porque ele está se movendo no sentido contrário à minha escala. Como assim? Na minha escala do espaço, o 10 está à esquerda e o 100 está à direita, ou seja, ele vai aumentando a partir do momento que ele parte da esquerda para a direita. E a minha velocidade V2 ele está indo contrário a essa escala, logo a minha velocidade é negativa. Por isso eu coloquei aqui menos 10.
E a segunda questão pergunta o seguinte: qual é a velocidade relativa entre os dois carrinhos? Como nós falamos, existem dois casos de velocidade relativa. O primeiro é aquele que os móveis estão se movendo em sentidos opostos. Por exemplo, se um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. E o segundo caso é quando os dois móveis estão se movendo no mesmo sentido. Por exemplo, os dois vão para a direita ou os dois vão para a esquerda. Nesse caso, o V1 está para a direita e o V2 está para a esquerda. Logo, a velocidade relativa entre eles será a soma. Então, VR, velocidade relativa, vai ser V1 mais V2. Fazendo essa soma, nós chegaremos na resposta, que é 15 metros por segundo. A terceira questão pergunta: qual será o tempo de encontro? Para nós fazermos isso, eu quero que vocês lembrem da minha historinha. Para ver o encontro, os dois móveis têm que estar na mesma posição do espaço. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse meu S1 tem que ser igual ao S2, porque fazendo isto, os dois estarão no mesmo espaço. Se o S1 é igual ao S2, preste atenção aqui, nas duas funções de espaço dos móveis. O S1 é igual a 10 mais 5t e o S2 é igual a 100 menos 10t. Se o S1 é igual ao S2, quer dizer que essas duas funções são iguais. Logo, 10 mais 5t é igual a 100 menos 10t. Agora eu vou jogar tudo que foi incógnita para um lado e tudo que não for para o outro. 5t mais 10t é igual a 100 menos 10. Fazendo essa soma e essa subtração, nós chegaremos no resultado, que é 15t igual a 90. O 15 passa dividindo e nós temos o resultado, que é 6 segundos. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que após 6 segundos, esses dois móveis se encontrarão, ou seja, estarão na mesma posição do espaço. A quarta pergunta fala o seguinte: qual foi o espaço do encontro? Para fazer isso, nós vamos apenas pegar esse tempo e substituir nas funções horárias do espaço dos móveis. Aí eu vou fazer aqui com as duas funções para que vocês vejam que não importa qual pegue, porque o resultado vai ser o mesmo. Vê só, o tempo que nós encontramos foi 6 segundos. E eu vou substituir aqui, onde apareceu o t, eu vou substituir. S1 é igual a 10 mais 5 vezes 6. E o S2 vai ser 100 menos 10 vezes 6, porque o tempo foi 6 segundos. Fazendo as multiplicações, nós teremos S1 é igual a 10 mais 30 e o S2 é igual a 100 menos 60. Fazendo essas operações, nós chegaremos que o S1 é igual ao S2 e ambos são iguais a 40 metros. E isso quer dizer que os dois carrinhos se encontrarão no ponto do espaço equivalente a 40 metros. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre ponto material e corpos extensos. E a primeira informação que eu quero dizer é que o que define se um corpo é ponto material ou corpos extensos é o referencial. Como assim? Eu quero dizer que o mesmo corpo pode ser um ponto material ou um corpo extenso. Os pontos materiais são aqueles corpos que as suas dimensões são irrelevantes para os nossos cálculos. E os corpos extensos são aqueles corpos que as suas dimensões têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, o tamanho de um carro é relevante para uma vaga de estacionamento? Será que a dimensão de um carro é relevante para o tamanho de uma vaga de um estacionamento? Eu acho que sim, não é? Se é, então neste caso o carro é um corpo extenso. O tamanho de um carro é relevante para a BR-101, lembrando que a BR-101 cruza todo o Brasil, de norte a sul. Então acho que não, né? Logo, o carro é um ponto material em relação à BR-101. O tamanho de um navio cargueiro é relevante para o tamanho de um porto? Será? Eu acho que sim, não é? Então, neste caso, o cargueiro é um corpo extenso. Mas será que o tamanho deste mesmo navio é relevante para o tamanho do Oceano Atlântico?
Não, né? Então, neste caso, o cargueiro se torna um ponto material. Mas como nós vamos agir com corpos extensos? Vê só. Neste exemplo aqui, ó, nós temos aqui uma certa ponte, uma cidadezinha lá atrás, e nós temos um trem para atravessar um túnel. Vê só. O túnel tem 200 metros e o trem tem 50 metros. Quando esse trem chegar aqui, ó, na beirinha do túnel, ele vai começar a fazer a sua travessia. Quando esse trem chegar aqui, ó, no final do túnel, lembrando que esse túnel tem 200 metros, esse trem ele já vai ter andado 200 metros. Aí eu pergunto a vocês, quanto esse trem ainda terá que andar para fazer a travessia completa? Já pensaram? Pronto. Para esse trem fazer essa travessia completa, ele vai ter que andar um espaço do tamanho do seu comprimento. Como o trem tem 50 metros, ele terá que andar mais 50 metros para poder fazer a travessia completa. E o que nós podemos tirar de relevante desse exemplo é o seguinte, ó. Nos corpos extensos, o deslocamento vai ser igual ao S mais o L, onde esse L é o tamanho do corpo. Nesse caso aqui, ó, o túnel tem 200 metros e o tamanho do trem é 50 metros. Logo, o meu deslocamento para ver a travessia completa desse corpo extenso seria 200, que é o tamanho do túnel, mais 50, que é o tamanho do trem. Logo, 250 metros. Conseguiram pegar a ideia? Estou continuando. As principais características que a questão está falando sobre um corpo extenso são as seguintes. Se a questão chegou para você e forneceu o tamanho do corpo extenso. Se a questão falou de ultrapassagem completa, corpo extenso. E se a questão falar sobre atravessar completamente, corpo extenso. Mas a principal dica entre essas três é justamente a primeira, que é se a questão forneceu o tamanho do corpo, com toda certeza é corpo extenso. Nós vamos fazer algumas questões para que esses três exemplos se fixem melhor nas suas cabeças. Vê só, duas esferas A e B movem-se ao ponto de uma linha reta com velocidades constantes e iguais a 4 cm por segundo e 2 cm por segundo. A figura mostra suas posições num dado instante. A posição em centímetro em que A alcança B é... Vê só, nós vamos fazer essa questão de duas formas. A primeira forma é utilizando as funções horárias do espaço e a segunda forma é utilizando a velocidade relativa. A primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir as funções horárias do espaço dos dois corpos. O S1 vai ser a função horária de A e o S2 vai ser a função horária de B. O S1 é igual a 3, porque 3 é o espaço inicial, mais 4 vezes t, porque o 4 é a sua velocidade. E o S2 vai ser igual a 7, porque 7 é o espaço inicial de B, mais 2 vezes t, porque o 2 é a velocidade inicial de B. Como a questão está falando sobre tempo de encontro, isso quer dizer que o S1 tem que ser igual ao S2. Fazendo isso, quer dizer que os dois estão na mesma posição do espaço. Se o S1 é igual ao S2, isso quer dizer que 3 mais 4 vezes t é igual a 7 mais 2 vezes t, porque 3 mais 4t e 7 mais 2t são as duas funções horárias do espaço das duas bolinhas. Jogando tudo que foi incógnita para o lado e tudo que não for para o outro, nós teremos 2t mais 4. E passando o 2 dividindo, nós teremos t igual a 2 segundos. Só que a questão não está pedindo tempo, e sim ela está pedindo a posição. Para fazer isso, nós vamos pegar uma das funções e substituir o tempo. S1 é igual a 3 mais 4 vezes 2, porque o 2 é o tempo, que vai dar igual a 11 centímetros. A resposta dessa nossa questão é igual a 11 centímetros. Se você quiser fazer por velocidade relativa, a primeira coisa que você terá que analisar é o seguinte, ó.
se as duas bolinhas estão no mesmo sentido ou sentidos opostos. Nesse caso, é no mesmo sentido, logo a velocidade relativa vai ser v1 menos o v2, onde o v1 é a velocidade maior. 4 menos 2 é igual a 2 cm por segundo, logo a velocidade relativa entre esses dois corpos é 2 cm por segundo. Para eu achar o tempo do encontro, nós teremos que lembrar a formulazinha do tempo, que é ΔS sobre a velocidade. Só que nesse caso nós vamos utilizar a velocidade relativa entre os dois corpos. E esse ΔS vai ser o espaço entre os dois. Como a bolinha B está no espaço 7 e a bolinha A está no espaço 3, quanto A terá que andar mais do que B? Seria 7 menos 3, logo 4. Então, a ΔT vai ser igual a ΔS sobre a velocidade relativa, 4, porque 4 é o espaço entre os dois, dividido por 2, encontraremos 2 segundos. E agora eu vou pegar a segunda função do espaço, já que no primeiro exemplo eu utilizei a primeira função, e vamos substituir. S2 é igual a 7 mais 2 vezes 2, porque esse segundo 2 é o tempo que nós encontramos utilizando a velocidade relativa. Fazendo essa multiplicação e depois a soma, chegaremos no resultado que é igual a 11 centímetros, que é idêntico ao resultado que nós encontramos anteriormente. A nossa segunda questão é uma questão de um dos concursos mais difíceis do Brasil. Bora lá. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é d. Para nós fazermos esta questão, nós vamos utilizar a formulazinha da velocidade, que é v igual a ΔS, onde esse ΔS é o deslocamento, dividido por ΔT, onde esse ΔT é a variação temporal. Só que como a questão está falando sobre o corpo extenso, um trem de 150 metros, ou seja, ela deu o tamanho do corpo, e fala saída completa, que isso é mesmo que a travessia completa. Então essa questão fala sobre um corpo extenso. No lugar do ΔS, nós vamos colocar S mais L. E essa nossa fórmula ficará V é igual a S mais L dividido por ΔT. Só que a questão nos deu a velocidade, 16 metros por segundo, nos deu o tamanho do L, que é o tamanho do corpo extenso, que é 150 metros, e nos deu o tempo, que é 50 segundos. Substituindo, nós temos 16 igual a S mais 150 dividido por 50. Como 50 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então teremos 16 vezes 50 é igual a S mais 150. 16 vezes 50 é 800. 800 igual a S mais 150. Como este 150 está positivo, ele passa negativo. Logo, S é igual a 800 menos 150. S é igual a 650 metros. Eu quero que vocês percebam o seguinte, uma questão de um concurso muito difícil e nós conseguimos fazer de uma forma muito simples e muito fácil. Nós só conseguimos fazer isso porque nós analisamos a partir de um exemplo do nosso cotidiano, que é uma viagem de trem. Nós analisamos a física e tiramos as conclusões necessárias para que nós pudéssemos fazer nossas fórmulas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre mais 2 casos do MU. Então, por favor, não percam. Até a próxima, pessoal. Tchau.